de estar iniciando a palavra. Peço que os irmãos já abram sua Bíblia em Hebreus 12, 16. Antes de estar fazendo a leitura, quero estar fazendo uma breve oração, amém? Soberano Deus e eterno Pai, estamos mais uma vez aqui, Senhor, na Tua gloriosa presença, Senhor, para Te dar, Senhor Jesus Cristo, o nosso melhor, Senhor. Creio que nessa noite, meu Pai, nessa madrugada, o Senhor irá usar, Senhor, a Tua serva da maneira que o Senhor quer, meu Pai. Eu não sou pregadora, meu Pai, mas eu creio, meu Pai, que é somente abrir a minha boca que o Senhor vai me encher, meu Pai. Que nessa madrugada, meu Pai, eles não venham escutar aquilo que eles queiram, meu Pai, mas sim aquilo que a Tua gloriosa presença quer falar aos nossos corações. Fica conosco, meu Pai, que eu diminua, Senhor, todos os dias da minha vida, para que somente o Senhor possa crescer na minha vida, meu Pai. Porque sem Ti, Senhor, eu não sou nada, meu Pai. Fala com a Tua igreja, meu Pai. Fala com essa mocidade, Senhor, da maneira, meu Pai, a qual o Senhor achar melhor, Senhor. É isso que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar fazendo a leitura da palavra. A versão da minha Bíblia é diferente, mas creio que os irmãos vão entender também. Amém? E diz assim: e tomem cuidado também, para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu o seu direito de primogênito. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Bom, depois da leitura dessa palavra, eu não sabia nem por onde começar a pregar, mas eu quis saber mais sobre, a história de Esaú. E eu fui, procurar na Bíblia. E lá em Gênesis 25, seu capítulo 25, versículo 24, fala sobre o nascimento de Esaú e Jacó, a qual nasceu primeiro, que foi Esaú, e nisso seu irmão Jacó veio em seguida com a mão agarrada em seu calcanhar. E se você ler, fala sobre, a característica de cada um, a qual Esaú ele era ruivo e bem peludo, e ele era caçador, e enquanto Jacó ele já era uma pessoa mais franzina, e tinha habilidade em tendas. E nisso, a Bíblia que nos fala, no seu versículo 28, que Isaac amava mais Esaú, pelo fato dele ser caçador, e Rebeca amava mais Jacó. E quando aqui na Bíblia fala que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de comida, aqui está nos relatando, como foi. Que diz assim: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado.
Por isso o chamou o seu nome de Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que está a ponto de morrer, e para que me serve logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantando-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Bom, se você se aprofundar mais aqui em Gênesis 25, no seu versículo 20, seu capítulo 25 e versículo 24, aqui ele vai te contar a história do nascimento e como foi que ele trocou o seu direito de primogênito por um prato de comida. Nisso, o que o Senhor eu estudando, né, ao decorrer desse dia, escutando as outras pregações a qual foram ditas, me trouxe, né, em mente que eles eram 2 irmãos gêmeos. Por conta de minutos, um ganhou o direito de receber tudo dos seus pais. E pelo fato dele ter nascido minutos antes de Jacó, o seu pai Isaac amava mais Esaú. Pelo fato também dele tomar gosto mais pelas caças. A Bíblia aqui nos relata que ele gostava muito de comer a caça do seu filho. E Rebeca amava mais Jacó. Muitas das vezes isso acontece nas nossas vidas. Nós achamos porque um irmão está mais tempo na presença de Deus, Deus ama mais ele, porque Deus abençoa mais ele, Deus, né, levanta mais ele. E nisso aqui nos relata que esses 2 foi meio que crescendo com essa rixa entre eles. E chegou esse dia a qual Esaú estava voltando do campo, creio eu que ele estava a caçar. Porém, ele não conseguiu caçar nada naquele dia. E a Bíblia nos fala que ele estava cansado. E chegando ao seu irmão, pediu, né, o que ele estava preparando ali naquele momento. E seu irmão, né, pegou e falou: você me dá o seu direito de filho primogênito, que eu lhe darei um prato de comida. E nisso ele falou: o que vale a minha primogenitura, se eu irei morrer de fome? E ali ele trocou. Ele fez a troca, ele falou: ó, Jacó, você pode pegar os meus direitos e você me dá aí um prato da sua comida. Aqui a Bíblia nos relata que Isaac, ele era um homem a qual ele tinha muitas posses. Então, se ele chegasse em qualquer servo e pedisse um prato de comida, nenhum servo ia negar. Porque se um dono era próspero, seus servos também seriam prósperos. Então, ele preferiu trocar uma bênção, porque se você ler bem, a primogenitura, ela era uma bênção.
que era dado ao seu filho mais velho antes da morte de seu pai. Então, nisso, quando Isaac estava já avançado de idade, estava perto da sua velhice e já estava perto a morrer, ele pediu para que seu filho Esaú fizesse um guisado para ele com a carne de sua caça. Imagino eu que Esaú sai ao encontro dos campos para procurar uma carne de caça para preparar o guisado. Só que enquanto Esaú sai, Rebeca vai ao encontro de Jacó. E ali eles tramam contra Isaac para que Jacó pudesse tomar o lugar de seu irmão. E nisso ela fala para que Jacó mate uma das ovelhas do rebanho, não lembro se é uma ou se são duas, mas que matem uma ali das ovelhas do seu rebanho, para que pudesse tomar a lã dele e que ele pudesse cobrir o seu corpo com aquela lã e que pudesse fazer o guisado ali para o seu pai. Nisso, ele poderia ter dito para sua mãe que seu irmão havia trocado, mas não, ele preferiu enganar o seu pai. Nisso, ali ele fez aquilo a qual a mãe dele tinha mandado e foi de encontro ao seu pai. Imagino eu quando ele chega, a Bíblia nos relata que ele já era avançado de idade, então acho que ele não tinha uma visão muito boa e não conseguia enxergar. Ele vestiu as roupas do seu irmão, cobriu seu corpo com a lã das ovelhas e foi entregar o guisado do seu pai. Pode ser que seu pai tenha escutado a sua voz e reconheceu que não fosse seu filho. Só que pelo fato dele ter pegado nele e ter sentido o pelo no seu corpo, ele aceitou aquilo para ele. Muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Nós estamos surdos espiritualmente e cegos e só conseguimos enxergar aquilo que a gente quer. A gente não conseguimos, ou a gente até escuta a voz do opressor e sabemos discernir. Só que pelo fato de a gente estar cego espiritualmente, a gente se deixa levar pela voz do opressor. A gente se deixa levar pelo que o inimigo está querendo planejar sobre as nossas vidas. E nisso, Isaac deu a sua bênção ao seu filho Jacó. Só que Jacó, depois que ele recebeu a bênção, ele foge com medo do seu irmão. E a Bíblia nos relata que depois dele ter enganado seu pai e ter pegado a primogenitura do seu irmão, ele foge e ali ele conhece Raquel, a qual ele trabalha durante 7 anos para conseguir se casar com aquela mulher. E o seu pai, Labão, o engana ele, dando no lugar de Raquel a sua filha Lia. E depois dele já ter consumado o casamento, que ele percebe, que era Lia. E ali ele trabalha mais 7 anos para conseguir se casar com Raquel. E depois de um tempo, depois dele ter conseguido, a mulher a qual ele amava, teve seus filhos e conseguiu construir a sua família, Deus manda que Jacó retornasse à terra de seus pais.
E creio eu que ele sentiu medo, até apreensivo, pelo fato de ser irmão, pelo fato do que ele fez. Só que nisso ele foi surpreendido. Aqui em Gênesis 33, ele fala sobre o encontro de Esaú e Jacó. E nos relata que quando Esaú e Jacó se encontram, eles se abraçam e choram, né, ao encontro um do outro. E o que o Senhor está querendo nos falar nessa noite é que nós não devemos trocar os nossos dons por um prato a qual o inimigo nos serve. Porque a primogenitura que Esaú vendeu para Jacó era algo espiritual. Era algo a qual era de costume passar de geração por geração para os primeiros filhos. E ele não se importou de trocar por um simples prato de comida. O Senhor está nos ensinando nessa noite que nós não devemos trocar, porque Ele não nos troca, Ele não nos deixa. E mesmo se você tiver feito ou trocado, o Senhor está falando que nessa noite Ele te recebe de braços abertos. Eu não sei porque o Senhor me levou tão longe. Eu estudei muito. Fiquei até com medo de falar algo errado. Mas que nessa noite a gente não troca, que a gente podamos declarar que nós não iremos trocar a presença de Deus por nada. Que nós não iremos abandonar. E que nessa noite a gente possamos tomar posse daquilo a qual a gente deu, a qual Deus nos deu. E possamos levar a palavra dele. E possamos levar com orgulho a presença dele. Que o Senhor possa nos abençoar todos os dias da nossa vida. E foi até aqui que o Senhor me trouxe. Amém? Quero estar agradecendo a minha oportunidade. Agradecer primeiramente a Deus por ter me concedido e ter me dado ensinamento. Agradecer a minha líder Dayana, ao meu líder Luiz e ao meu pastor por sempre nos confiar e estar fazendo algo de Deus. Amém?